Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz só Jesus. Nós vamos começar hoje até um pouquinho antes do nosso tempo que geralmente damos de tolerância, porque é importante que terminemos o nosso conteúdo de hoje, aula 14, 2 de julho, já se foi meio ano, e hoje nós vamos, querendo o Senhor, encerrar o assunto de Cristologia, a doutrina de Cristo, porque nós temos um outro momento depois, uma reunião de membros, então precisamos terminar aí na permissão do Senhor, ok? Vamos orar, irmãos, pedindo que Deus nos abençoe nesta manhã. Deus amado, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, a liberdade que o Senhor tem nos permitido, ó Pai, no nosso país, mas principalmente com o privilégio da comunhão com o Senhor e a ministração do Teu Espírito sobre nós nesta manhã, e exatamente da iluminação dele que nós necessitamos e agora oramos para que nossas mentes e corações sejam iluminados, esclarecidos pelo Teu Espírito, para que possamos entender, ó Pai, o que vamos ouvir e a importância, o peso disso para nossas vidas. Abençoa, portanto, ó Pai, nosso tempo nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, só para fazer o gancho aqui de sequência, na semana passada nós encerramos nessa tabela, ok? Já fizemos essa tabela, tá na aula anterior, que encerrava sobre a obra de Cristo, o quarto ponto, que foram as principais profecias já cumpridas sobre Jesus. Nós vimos como são 13 slides, né, cheios de profecias e suas referências bíblicas de cumprimento, como mostra que tem que ser muito incrédulo, muito ateu, para olhar tais evidências e dizer, isso aí é só coincidência. E como eu já mencionei, o que eles tentam fazer não é isso, é desacreditar as Escrituras, dizendo que, por exemplo, elas foram escritas muito depois do seu cumprimento. Eles fazem isso com Isaías. Só que aí, como também explicamos, eles quebram as pernas porque a arqueologia tem sido uma ferramenta tremenda para comprovar que os textos foram escritos quando eles foram escritos, né? Da Isaías, por exemplo, por volta do ano 750 a.C., tem todas essas profecias, inclusive ele é um dos mais citados no Novo Testamento. Isso foi semana passada, não dá para a gente revisitar, mas está gravado, está lá. Hoje a gente vai passar agora para o quinto ponto, que é olhando para frente. Profecias acerca de Cristo que ainda vão se cumprir. Então aí nessa figura que você tem também no seu material, nós temos um resumo daquilo que nós vamos ver. Ou seja, irmãos, a tese que está sendo sustentada aqui é o seguinte: se as profecias do passado se cumpriram na primeira vinda de Jesus, por que podemos descrer que a mesma coisa vai acontecer com as profecias que ainda estão para se cumprir? O que mudou? É o mesmo livro, a Bíblia, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Então, aí você vê o desespero de ateus, né, e liberais, que para mim é a mesma coisa que ateu, enfim, de tentar desacreditar as profecias, porque eles querem passar que ou a Bíblia é um livro completamente ilusório, falso, etc., ou no mínimo, como a gente estudou isso já, os liberais e os neortodoxos querem retirar o sobrenatural da Bíblia, colocando apenas como um bom livro moral, um bom livro de ética, e assim por diante. E é basicamente como eles usam. Inclusive um livro de moral e ética que tem que ser atualizado com o tempo, certo? Então hoje não se pode ler e entender a Bíblia como se fazia há 2000 anos. Então, muita coisa perigosa por aí, mas a gente não vai se entender, porque a gente até já viu isso lá na nossa primeira matéria em bibliologia, ok? Então, irmãos, começando aí a ver o que está dentro dessa imagem, né, dessa figura, o primeiro ponto que a gente vai ver é o seguinte, que o Senhor Jesus, no futuro, matará o anticristo e seus seguidores antes de estabelecer o seu reino milenar. Então, essa é uma profecia daquilo que ele vai fazer na sua segunda vinda. Na primeira vinda foi o cordeirinho, o bebezinho lá de Belém, que legal.
Na segunda, não. Tá? Ele vem para reinar e para destruir os inimigos do Evangelho e os inimigos de Deus. Os textos aí são Zacarias 14, 12 a 15. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Isso ainda é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós passamos por esse texto na exposição de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, aqui nos diz o seguinte: Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E para encerrar, Apocalipse 19, tem esse texto todo, mas eu vou ler apenas os versículos 19 e 20. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, abundante texto mostrando que o anticristo será, inclusive aqui por tabela também o falso profeta, serão destruídos pelo Senhor Jesus na sua vinda. Número 2. Ele se colocará sobre o Monte das Oliveiras, provendo livramento para a Jerusalém invadida. O primeiro texto que a gente vê isso, irmãos, é o texto da ascensão, lá em Atos capítulo 1, versículo 11 e 12, certo? Jesus acabou de subir aos céus e aí o pessoal ficou esperando, de repente, se ele ia fazer um encore, né? Aquele momento que o artista sai de trás das cortinas para fazer outro agradecimento, né? O pessoal pedindo bicho. Não, ele foi e acabou. Então os anjos chegam e falam para eles o seguinte: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Esse texto passa um pouco batido, irmãos, de um detalhe importante, que é a geografia onde eles estavam, o local onde eles estavam, certo? Só que aí você lembra que em Zacarias capítulo 14, está destacado ali também, já fala da geografia da volta de Jesus naquele dia. Olha só, vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. O que acontece, irmãos? Aqui é importante você sempre lembrar isso nas profecias do Antigo Testamento. O que acontece com a profecia de Zacarias aqui? Ela claramente possui um lapso de tempo, um lapso profético. Por quê? Porque quando você olha do versículo 1 até o versículo 3, claramente está falando de cativeiro, está falando de um momento de retirada e tudo mais, que acontece quando? Zacarias está no final do Antigo Testamento, ok? Então, quando isso, depois da profecia de Zacarias e Malaquias, acabou o Antigo Testamento. E aí vai chegar o tempo, irmãos, do exílio não babilônico, que já passou, isso aqui é depois, muito depois desse tempo, certo? Vai chegar a época do exílio, ou melhor dizendo, da diáspora. O que é a diáspora? É quando os judeus foram espalhados
por todo o mundo, menos em Jerusalém. Eles foram proibidos de ficar em Jerusalém, certo? Quando o general Tito invade Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, durante muito tempo, inclusive, eles tinham, até na época de festa, podiam chegar na vizinhança de Jerusalém. Olha só, os romanos foram meio cri-cri com o negócio daí, né? Mas não podiam entrar porque foi a maneira com que Roma usou para acabar com as rebeliões que estavam acontecendo, certo? Então, durante a década de 60 depois de Cristo, irmãos, várias rebeliões começaram a aumentar, até que Roma disse, basta. E em 70 acontece o que eu acabei de falar. Quando você chega no versículo 4, você percebe que já é uma profecia que não aconteceu. O Monte das Oliveiras não foi rachado, o Senhor não guerreou contra as nações ainda, porque há um lapso, um pulo temporal, certo? Profético. Pastor, você não está inventando isso aí, não? Então eu vou lhe mostrar um texto que você já está familiarizado. Inclusive a gente vai lê-lo aqui hoje também. Jesus chega em Nazaré, pega o rolo de Isaías. Ele lê o rolo de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra? Se você prestar atenção, irmãos, no texto de Isaías, Jesus não lê o texto inteiro. Ele para o texto no meio do parágrafo. Quando ele diz, anunciar o ano aceitável do Senhor, Jesus para. Mas o texto continua. E o dia da vingança do nosso Deus. Então, esse dia da vingança é o dia do Senhor que está se referindo aqui a Zacarias. Então, o lapso profético, irmãos, Jesus usou para mostrar que a profecia, no caso agora de Isaías, tinha um cumprimento, um intervalo e um cumprimento final depois, certo? Então, é a mesma coisa que nós encontramos aqui em Zacarias a respeito da volta de Jesus no Monte das Oliveiras. E, pela graça do Senhor, eu tive com a minha esposa a oportunidade de estar nesse lugar. Eu comentei com ela, ó, tudo isso aqui vai ser destruído. Lá tem um jardim preservado, lá tem uma oliveira que julga que tem 3.000 anos, ou seja, ela é mais antiga que a época de Cristo, e é bem ali, né? Você está no Monte das Oliveiras, e do outro lado você tem o Vale de Cedron aqui, e aí você começa a subir, tem a muralha de Jerusalém, certo? Com aquele portal que é fechado com alvenaria. Isso aí foi feito pelos bizantinos para evitar que o Messias entrasse. Vai funcionar direitinho. Claro que não. E aí, finalmente, depois da muralha, você tem a cidade velha de Jerusalém. Aí você vê, inclusive, o Monte do Templo. Número 3, irmãos, vamos lá. Ele será lamentado por Israel que se converterá a ele. De novo, Zacarias, capítulo agora 12, versículo 9 e 10. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então, eu fico pensando, irmãos, quando Zacarias proferiu essas palavras, o pessoal diz, você sabe o que esse velho está falando? Ele não é meio doido, não? Mas olha, irmãos, como agora que nós temos toda a revelação, temos o Novo Testamento, faz sentido. O texto diz, olharão aquele a quem olharão para mim. Né? Aí o Senhor dizendo, aquele a quem traspassaram. Ou seja, é como se Deus estivesse se colocando aí como a pessoa de Jesus falando no lugar dele, que ele foi atravessado. E aí o texto ainda continua, chorarão por ele por quem chora a perda de um filho único, como Jesus de fato era. Lamentarão amargamente como quem lamenta a perda do filho mais velho, como Jesus de fato era. Então, quando você pega esses detalhes, irmãos, aí você vai para o Novo Testamento, texto que está ali também, Mateus 23, 37 e 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch rabá Bashem Adonai. Isso aqui é clássico. Estou falando em línguas não, tá, irmãos? Eu sei o que Jesus falou para eles naquele dia. Romanos 11, 25, para completar aí o pensamento, irmãos. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos.
E aí é Paulo falando com uma igreja de maioria gentia. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E aqui eu já quero dar uma pausa, vou antecipar um slide, irmãos, que vai daqui a 4 slides. Você lê esse texto e, por incrível que pareça, com todo carinho e amor aos nossos irmãos amilenistas e elancistas, da onde ele exclui, como ele consegue excluir Israel disso daqui? Eu não estou brincando não, meus irmãos. É claro que com o passar do tempo, alguns não são tão radicais assim, mas o aliancista, o amilenista, que aliancista é a corrente hermenêutica, o amilenismo é a corrente teológica, né? Uma coisa está ligada à outra. Ele olha para o Antigo Testamento e tudo que está se referindo a Israel lá, ele aplica e cumpre sobre a igreja de maneira espiritual, figurativa, alegórica, metafórica. O termo não vai mudar, não vai melhorar você mudar o termo. Só que quando você chega em Romanos capítulo 11, que acabamos de ler, Paulo está falando com uma audiência gentia, certo? A maior parte da igreja de Roma provavelmente era de gentios, mesmo que tivesse judeus entre eles. Aí ele fala, para que vocês não fiquem presunçosos, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Porque ele está falando, irmãos, capítulo 9, 10 e 11, sobre o endurecimento de Israel, ok? Aí no capítulo 11 ele diz, Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. Por que em parte? Porque judeu ainda se converte hoje. Então, essa semana assistindo lá em casa, né, um rapaz que está despontando há algum tempo agora, que parece que ficou mais conhecido, judeu messiânico, ou seja, judeu cristão, que tem cantado e tem feito músicas muito bonitas, né, em hebraico, músicas cristãs, e também cantado muita coisa do Antigo Testamento, que obviamente para o judeu lá ele vai gostar da mesma maneira. Então, claro que os judeus têm se convertido agora. Há um tempo atrás, o Diante do Trono gravou um vídeo, um DVD, acho que uns 15 anos atrás, com o... Qual é o primeiro nome dele? Do Wilbur? Paul Wilbur, que agora já está bem coroa, ele está um dos vídeos que a gente viu também, que obviamente foi gravado, ele está cantando em hebraico, mas está cantando para Jesus. Então, os judeus continuam se convertendo e eles são parte da igreja. Por isso que diz o quê? Endurecimento em parte. Qual o prazo desse endurecimento? Paulo fala, até que chegue a plenitude dos gentios. E aí ele completa, então todo Israel será, ou assim, todo Israel será salvo. Só que aí eles pegam e dizem, quando diz que todo Israel será salvo, não, você não entendeu, está falando da igreja. Meu Jesus! Depois ele cita o Antigo Testamento, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó, não de igreja, a impiedade. Então me perdoe, meus queridos irmãos, isso é péssima hermenêutica. Se pegar e jogar um significado no texto que não é. Certo? Inclusive, em 1948, meus irmãos, essa história real, em 1948, quando Israel se transformou novamente em uma nação reconhecida pela ONU, conta-se que o querido e saudoso R.C. Sproul, que faleceu uns 3, 4 anos atrás, né? E na época era um garoto, ele entrou em parafuso e procurou o velho professor dele do seminário. Em 1948 isso, irmãos. E aí perguntou, professor, e agora? Isso aqui, como é que a gente faz, tá? A gente vai ter que dar uma pensada. Porque eles contavam que Israel fosse carta fora do baralho. Isso não é verdade. Para fechar esse assunto, irmãos, só para dar um esclarecimento, nós não estamos falando que o Estado de Israel é isso aqui. Ok? Então essa história de ficar botando menorá, botar a estrela de Davi dentro de igreja, isso é palhaçada. Não tem nenhuma procedência espiritual. Ok? Muito menos botar a bandeira de Israel. Israel é um estado secularizado, a maior parte do povo não quer nada com Deus, ok? Eles são orgulhosos da sua herança judaica, mas não necessariamente... Isso é interessante, eles são orgulhosos da sua herança judaica, mas eles excluem Deus da equação. E em boa parte, se você perguntar alguma coisa da Bíblia, eles nem sabem. Isso faz parte, inclusive, eu vejo do que Deus está fazendo para mantê-los na cegueira. Ok? Então, o Israel que Paulo está falando aqui, meus irmãos, vai sair de dentro, sim, do Estado de Israel, mas não é todo o Estado. Então, os evangélicos erram muito nisso, fazendo uma certa idolatria ao Estado de Israel. E, às vezes, passa um pouco de pano.
né? Então, no conflito Israel-Palestina, com certeza, eu posso dizer por A mais B que Israel tem se comportado de maneira muito mais nobre, democrática, do que os palestinos. Isso é fato. Eles colocam crianças e playground perto dos seus QGs para que Israel não ataque. Toda vez que Israel vai atacar, ele faz panfletar dizendo assim, olha, vamos atacar em retaliação, porque o Hamas, o Hezbollah, ou quem quer que seja, fez isso, aquilo. Eles avisam que vão atacar. Então, a coisa é, em termos éticos, muito desequilibrada. Mas, ainda assim, para cada sanção... Aliás, a Palestina nunca recebe nenhuma sanção da ONU. Mas se houvesse para cada sanção que a Palestina recebe, ou o governo palestino, Israel recebe 100. É uma após a outra. A única democracia do Oriente Médio. E, ao meu ver, isso também faz parte do plano. Israel tem que ser um pária e alguém rejeitado entre as nações para que se cumpra aquilo que Deus está falando aqui. Ok? Vamos seguir. Nosso tempo urge. Número 4, irmãos. Para o próximo slide. Para o próximo bate-slide. Vamos lá. Ele julgará as nações separando os bodes das ovelhas e definindo assim quem entrará no reino. Mateus 25, inclusive essa é a chamada o pequeno Apocalipse, né? Mateus 24, 25. Versículos 31 a 46, vou ler só o 31 a 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então não tem muito mistério aí, meus irmãos, de quem é um e de quem é o outro, né? 5. Ele se assentará sobre o trono de Davi. Isso aqui é bom. Vamos lá, irmão. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Isaías 9, 6 e 7. Cadê o número 5? Aí. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então, irmãos, para mim é importante o fraseado, as palavras usadas. Trono de Davi sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Versículo 32 e 33 de Lucas, capítulo 1. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. O que é que eu não concordo que seja feito com esse texto, meus irmãos, com esses textos? Pegar e dizer que Deus, no Antigo Testamento por Isaías, e o anjo, em Lucas capítulo 1, estava falando de mim e de você. Tá? Eu tenho descendência africana, portuguesa e italiana. Eu nem de longe passo em Israel. Isso não é a meu respeito. Eu não posso pegar e impor ao texto o que eu quero. Isso a gente chama, irmãos, diferente de exegese do texto para mim, exegese, de mim para o texto. Certo? Então, o texto fala claramente. Agora, para pensar, lá está Maria, né? Ouvindo. Agora, eu nem lembro se esse texto de Lucas 1 é Maria ou se já é José, mas enfim. Estava lá ouvindo o anjo e tal. Aí ele fala, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí quando chega na consumação do século, o Senhor fala assim, não. Eu estava falando figurativamente. Não precisa falar figurativamente, meus irmãos. Era só falar o que é. Porque um judeu ouvindo o anjo naquele dia e entender como eu estou falando para vocês que a gente está entendendo. O Deus estava falando... O Senhor estava falando sobre Davi e sobre o trono de Jerusalém, certo? E é por isso que a gente acredita que ele reinará se assentando sobre o trono de Davi, porque inclusive, obviamente a gente sabe, ele é o cumprimento da profecia e da promessa dada ao próprio Davi, certo? Que seu trono seria ocupado para todo sempre. Isso se cumpre obviamente em Jesus, ok? 6. Reinará em Jerusalém que desfrutará de paz perfeita. Zacarias 14, versículo 11. Será habitada, obviamente falando de Jerusalém, nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. Essa profecia, meus irmãos, mesmo para o judeu hoje, ela é muito preciosa, porque o que não falta é destruição em Jerusalém.
ao lado do Muro das Lamentações, que você vê ali, o qual, inclusive, já não é o muro da época de Jesus, certo? Porque o que acontece com Jerusalém, irmãos? Diferente de hoje, que, tipo, vamos supor, teve um terremoto, né? E Boa Vista foi toda abaixo. O que eles iam fazer? Eles iam pegar a reta escavadeira e começar a tirar entulho e arranjar um lugar fora da cidade para jogar esse entulho, certo? Não é isso que a gente faz? Bem, não tinha reta escavadeira, carregar as coisas não era tão fácil assim. O que eles faziam ao longo dos séculos passados, desde o primeiro século? Eles construíam por cima. Então, você está aqui no Muro das Lamentações, aquele que você vê na foto e tal, do lado você tem uma edificação, um prédio, e aí você entra por ali, paga um módico ingresso, é claro, né? Tudo paga o ingresso e você vai fazer um tour pelo subterrâneo do muro. Aí sim. Aí a gente começou a descer, aí a gente chegou a um nível, e aí o guia falou o seguinte, esse momento para mim foi incrível. Ele apontou a calçada que estava ao redor, né, ao lado do muro todo, e o portal, certo? Um dos portais de entrada originais. E lá, irmãos, tinha umas 4 ou 5 mulheres orando. E aí ele explicou que elas estavam orando ali porque quando você olha para o Muro das Lamentações, irmãos, esse lado de cá é só dos homens, as mulheres oram do lado direito, separado, ou seja, elas pegam a ponta perto da esquina, longe da onde era originalmente o templo, certo? É o que é. E aí, o que essas mulheres fazem? Tá bom, não pode orar aqui no lugar dos homens, elas vão pelo subterrâneo e oram lá ainda mais perto do lugar original, onde logo depois do muro estava o Santo dos Santos. Pelo menos no entendimento da arqueologia. E aí do lado, irmãos, tinha aquela calçada. Aí sabe que ele falou? Que aquela calçada era original da época herodiana, da época de Herodes. Quem mesmo viveu na época de Herodes, irmãos? Então aqui, irmãos, eu não tive visão, né, nada, mas é incrível você olhar literalmente, porque a gente pensa que Jerusalém, que você está ali, você está em tudo quanto é lugar que Jesus andou. Não, porque você está às vezes 10 metros acima do nível do que era a cidade na época de Jesus. Porque ela foi soterrada e reconstruída, soterrada e reconstruída. Aí Zacarias fala o quê? Nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. Então, os judeus hoje pensam nisso daqui, que vai chegar um dia que não vai ter mais míssil do Hamas, que não vai ter mais inimigo, que não vai ter ninguém querendo destruir, como diversas vezes essa cidade foi destruída e reconstruída. Eu fico até impressionado de ter tanta arqueologia lá disponível ainda. Só o Senhor mesmo para preservar, porque era para estar tudo detonado, certo? Mas vai chegar esse dia onde a destruição acabará. 7. Ele, Jesus, inaugurará um reino mundial de paz, de justiça e de conhecimento do Senhor. Então, vamos lá. Isaías capítulo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Aí eu pergunto, irmãos, alguma época na história da humanidade isso aqui aconteceu? Não. É porque a profecia precisa se cumprir ainda e se cumprirá no reino milenar. Capítulo 11 de Isaías também, irmãos, ali. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade do seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi.
A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Esse é um resumo, meus irmãos, e inclusive a gente vai falar isso na última matéria da nossa... último assunto da nossa matéria, né? Obviamente que é a escatologia, que dá um vislumbre de como será um milênio, um reino de absoluta paz. Então, doenças que hoje muitas vezes podem até ter cura, mas não são curadas porque não interessa às pessoas que sejam curadas, chegarão ao seu fim. Inclusive, em outro texto diz que quem morrer com 100 anos morrerá jovem. Então, haverá um reino que vai mostrar ao mundo que essa terra só não é melhor por nossa causa, por causa do homem pecador que tem decidido destruir aquilo que Deus nos deu. Para completar, irmãos, Zacarias 14, versículo 9 e 16. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Estou mostrando que depois do ataque a Jerusalém, que acontece na tribulação, o reino é estabelecido por aqueles que sobrevivem depois dela. Seguindo adiante, meus irmãos, número 7, agora o número 8, né? Ele governará em meio à fartura e prosperidade. Vou tirar. Alô? Muito bem. Gênesis 49, 10 e a 12. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Lá em Gênesis, finalzinho de Gênesis, nós temos a profecia de um reino que virá a partir de Jerusalém e não se apartará para sempre. Ele reinará por 1000 anos. Ponto 9, Apocalipse capítulo 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, meus irmãos, esse aqui também não é ainda o assunto, que é em escatologia, é um dos grandes divisores de águas de como você vai posicionar as pessoas escatologicamente. Ou elas são milenistas ou são amilenistas, certo? Ou eles entendem que aqui se trata de um reino literal de 1000 anos, milenistas, ou eles entendem que aqui é apenas um longo espaço de tempo. Um dos principais problemas com isso, irmãos, é o detalhamento do que acontece durante esses 1000 anos. Aqui diz, por exemplo, que Satanás vai estar preso. Então, quem está no ministério já há algum tempo, já é crente há algum tempo, sabe que isso aqui não é verdade. Então, há todo tipo de explicação alternativa. Não, você entendeu, você está se referindo a quê? Porque você já pegou um endemoniado,
Não, Satanás está preso, mas seus demônios estão aí. Eles têm que criar explicações, porque a realidade não bate com o que está aqui, certo? Fora o fato, meus irmãos, de que da onde você vai tirar a explicação de que 1000 anos não são 1000 anos, mas é apenas um longo espaço de tempo? Quanto tempo é esse longo espaço de tempo? Quando é que ele vai acabar? E ainda detalhe, está falando sobre pessoas que foram mortas e já vão ressuscitar para participar desses 1000 anos. Quem que ressuscitou? Acompanha o texto, não bate com a interpretação. Obviamente, se você alegorizar tudo, o céu é o limite de onde a gente vai parar, né? Muito bem. Então, repetindo, nosso entendimento é de que se trata de um reino literal, e aí está falando que o Senhor Jesus vai reinar, inclusive quem vai participar da entrada nesse reino, certo? E aí, esses detalhes a gente vai ver na nossa último assunto da nossa matéria, ok? 10. Ele entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 24 e 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído do domínio, autoridade e poder. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ponto 11. Ele fará novos céus e nova terra. Novamente, Apocalipse, agora 21, versículo 1 diz o seguinte: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existe. Não existia, desculpe. Versículo 5 e 6 do mesmo capítulo. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então, o Senhor Jesus é responsável pela nova realidade, nova existência do universo, da criação de tudo, lá na consumação de todas as coisas. Ponto 12. Ele se assentará para sempre ao lado do Pai na Nova Jerusalém. Apocalipse 22, versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma. O reino de Deus e do Cordeiro estará... O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então, assim, meus irmãos, nós encerramos essa parte que fala das profecias que ainda se cumprirão na pessoa do Senhor Jesus, e, obviamente, elas são todas de natureza escatológica. São todas de natureza da sua segunda vinda e dos acontecimentos que virão logo depois, ok? Então, isso... são coisas que esperamos se cumpra, tal como se cumpriram as profecias da sua primeira vinda. Antes de nós continuarmos, irmãos, alguma pergunta? Para a gente não... Diga, Diego, por favor. Cadê o Mike aí? Aqui no tópico 7, tem aqui: ele inaugurará um reino mundial de paz, de justiça e de conhecimento do Senhor. Aí o senhor fez a leitura de Isaías, capítulo 11, versos 4 a 10. Eu queria explicação melhor sobre o cumprimento dessa profecia aqui. Está ao longo do capítulo, na verdade, né? Ao longo do capítulo 11. Você está se referindo a 11, 4 a 10, certo? Qual parte que você ficou mais na dúvida aí? Essa questão aqui, né? O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. Isaías capítulo 11, né? Isso. Bem, há duas possibilidades. A pergunta seria, em que momento isso será se cumprido? No milênio, certo? Depois da volta de Jesus, no nosso entendimento, no final da tribulação, ok? Ele volta para destruir as nações, e eu já estou dando spoiler da última matéria, mas vamos lá. Ele volta para destruir as nações que estão se voltando contra Jerusalém, contra Israel, certo? E aí ele vem, destrói as nações, destrói o anticristo, tudo isso a gente já leu aqui, e o falso profeta. Ele prende Satanás 1000 anos, e aí, logo depois, em um prazo pequeno de dias ou semanas, ele estabelece o reino, começa a contagem do reino milenar. Durante esse reino, a justiça será tão absoluta que Isaías ilustra isso com paz até mesmo na fauna, ok? Se essa paz é literal ou não, aí eu até concordo que pode se discutir.
Então, tem até aquelas figuras que você já deve ter visto na internet, né? Que tem lá literalmente o leão e o cordeirinho deitado do lado e tal. Se vai ser literalmente assim, e como diz aí, a vaca se alimentará com um urso, ou seja, vai todo mundo ficar vegetariano, eu não tenho problema com isso, porque o Criador não pode fazer isso acontecer, irmãos? Com certeza absoluta. Deus não pode mudar de tal maneira a natureza que isso transcorra do jeito que está aqui. É só alguém que não crê no poder de Deus para dizer que isso não pode acontecer. Mas isso também pode ser uma ilustração, tá? Não uma coisa figurativa, uma ilustração de que haverá tamanha paz que até as noções óbvias e até aceitáveis de violência, né? Porque quando você vê um animal caçando outro, você diz, ai, que violento. Não, isso é o normal. Normal é ele caçar, não há ódio ali, não há, né, raiva ali, há uma necessidade de sobrevivência. Mas talvez aí esteja ilustrando que a paz durante o reino do Messias vai ser tamanha que a gente pode ilustrar como se a própria natureza estivesse dando bem assim. Vamos entender, irmãos? Eu estou aberto aqui a duas possibilidades, de ser um retrato literal do que acontecerá naqueles dias, ou uma ilustração da paz e da justiça que acontecerá naqueles dias. Mas repare que a parte mais importante não é nem aqui, é quando ele fala antes ou depois. Quando ele fala sobre o pessoal não vai ter mais lança, nem arco, nem flecha, vão trocar o quê? Por enxadas, etc. Porque o trabalho e a cooperação vai ser absoluta. Então, por que as pessoas morrem de fome hoje, gente? Por nossa causa. Por causa de quem tem. Eu até concordo que mais culpado ainda são os presidentes e reis do mundo. Que eles poderiam dar um jeito de dizer assim, pessoal, olha só, nós estamos com sobre safra aqui no Brasil. De quê? De batata. Então mandam umas toneladas. Poderia ou não poderia haver uma cooperação mundial e a fome acabaria? Um míssil custa $1 milhão. Um míssil. E eles continuam sendo produzidos e continuam sendo usados. E enquanto todo mundo fica falando de acabar de guerra, eles continuam vendendo para a Rússia e continuam vendendo para a Ucrânia. Então o mundo não está interessado em paz, e prosperidade, e igualdade, nada. Mas quando chegar o rei de verdade, ele vai estabelecer essa paz. E aí, meus irmãos, você tem uma ideia? O Detran vai funcionar. Já pensou? Como o Senhor Jesus é poderoso? E eu vou ter paz, eu vou no Detran. A brincadeira, irmãos, para quem não está entendendo, é porque eu tenho um amor assim pelo Detran, de ir lá. Gosto tanto que eu vou toda semana. Só que não. Mas o Correio tem aquela agência pequenininha que você vai lá e eu até consigo ser atendido bem. Brincadeiras à parte, irmãos. Sabe, o serviço público vai funcionar. Vamos ser sinceros. Às vezes é melhor... Você quer fazer um canal ou ir ser atendido pelo serviço público? Faz o canal. Tudo vai funcionar. Não vai ter guerra, não vai ter injustiça, não vai ter criminalidade, nada. Agora, veja bem. Isso vai acontecer, meus irmãos, porque o rei vai reger as nações com cetro de ferro. Não é porque ele vai... Vamos conversar, né? Vai conversar com o PCC. Mas, rapaz, não. Ele vai bater e decretar a lei e vai funcionar do jeito dele. E quem ousar ir contra Jesus, você já sabe o que vai acontecer, ok? Então, isso acontece no milênio, né? Depois da volta de Jesus. Certinho? Diga, Adson. Cadê o Mike aí? Ajudante de palco, por favor. Só para completar essa parte, gostaria de saber se as pessoas no milênios elas vão morrer ou não. Sim. Porque o texto diz, aquele que morrer com 100 anos morrerá jovem. As pessoas vão morrer. Certo? Porque as pessoas morrem. Não tem como. Você não precisa estar doente para morrer. O que a gente fala? Morreu de idade, né? Morreu. Uma hora os órgãos param de funcionar. Diferente é você morrer porque você pegou um vírus. Diferente é você morrer porque pegou uma bactéria. E essas são situações que têm cura. Essa é a diferença. A medicina vai ter um avanço tão grande que mesmo as coisas que hoje a gente pensa que são praticamente impossíveis vão ser resolvidas. Eu falei agora há pouco, mas eu não estava brincando, estava comentando com a minha esposa essa semana. Há suspeitas que, eu não vou falar qual doença em particular, já tem a cura há décadas.
mais que a gente chama de Big Pharma, que é o conglomerado de indústrias farmacêuticas, fez campanha contra, porque a solução era tão simples que melhor é vender remédio. Por exemplo, não é essa doença, mas remédio para diabetes. Ela é para diabetes? Não. Ela mantém os sintomas em xeque. Ela não cura diabetes. Estou errado, doutor? Não é isso? Ela simplesmente mantém a pessoa dependente do remédio o resto da vida. Ela não cura diabetes. E aí essa é uma das doenças que, tudo bem, pode ser conspiração de internet, ok. Dizem que já tem, mas com certeza vai ter cura quando o Senhor Jesus vier. Essas doenças vão acabar. As doenças que podem ser combatidas pela ciência, que algumas já poderiam ser e outras simplesmente não há interesse. Para que você vai pesquisar? Você pode vender remédio para a pessoa o resto da vida. Para que você vai curar uma coisa? Não faz sentido nenhum. Né? Entendeu o que eu quero dizer? Então as pessoas vão morrer. Mas vão morrer porque simplesmente o corpo humano não dura para sempre. Né? Por causa, obviamente, da nossa fragilidade. Cadê o Mike aqui? Já morreu de novo? A pergunta dele gerou uma dúvida. No caso, a igreja vai estar participando junto no milênio? E se sim, no caso, vão ter pessoas que ainda vão passar pela morte, pessoas que ainda vão morrer, como o senhor falou, e outras que não? Ok, vamos lá. Essa vai ser a última sobre o milênio, irmãos. Aí, deixa para a última matéria, tá? Escatologia é sempre assim. Como a gente leu, irmãos, eu não vou voltar no texto aqui, aqueles que sobreviverem ao ataque a Jerusalém, por que eles sobreviveram? Porque eles não atacaram Jerusalém. Certo? As nações e os povos que se voltarem contra, né, Jerusalém vão ser exterminados pela vinda do Messias. Agora, vai ter muita gente que não recebeu a marca da besta, a marca do anticristo, e eles vão estar vivos no final da tribulação. Essas pessoas vão entrar. Então, quem entra no milênio, irmãos? Só os salvos que não morreram durante a tribulação. Esses estão como eu e você, Vivinho da Silva, certo? Mas o texto que nós lemos também diz que ao final do ataque, da tribulação daqueles dias, aqueles que morreram ressuscitarão para entrar no milênio. Não foi isso que o texto disse? Então, esse é o problema que algumas pessoas têm com essa interpretação. Então, quer dizer que no milênio vai ter gente normal, que pode morrer como eu e você, e gente ressuscitada e glorificada? Como é que pode isso? Como é que duas pessoas assim podem conviver? Eu não sei por que as pessoas têm necessidade, meus irmãos, de limitar o poder de Deus. Por que eles têm necessidade de colocar Deus dentro da sua caixinha? Até porque nós já tivemos alguém glorificado vivendo ao lado, durante pelo menos 40 dias, de pessoas não glorificadas. E é claro que estou me referindo ao Senhor Jesus. E mesmo antes, durante a sua vida, ele recebeu Moisés e Elias do Monte da Transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João, e lá estavam 2 pessoas glorificadas e outras 4 que ainda não eram glorificadas. Então, essa convivência não tem absolutamente nenhuma dificuldade lógica, nem de possibilidade. Deus quer e assim vai fazer. Porque, de novo, irmãos, este pastor fica com o que o texto está dizendo. Ah, mas isso aqui não consigo entender, isso é inadmissível. Tudo bem, discuta com o autor. O que o texto está dizendo é que a ressurreição vai possibilitar as pessoas que morreram até aquele ataque voltem. Essa a gente chama, meus irmãos, de primeira ressurreição. Primeira e segunda ressurreição não é só uma questão de ordem, é qualidade. A primeira ressurreição é ressurreição para a vida. A segunda ressurreição é ressurreição para a morte, para o julgamento e a condenação eterna. Assunto que também a gente vai ver lá em escatologia, ok? É bom que vocês vão ficar salivando nos próximos bons meses até que a gente chegue lá. Vamos seguir, irmãos, ver se a gente consegue terminar essa matéria hoje. Aí tem um breve intervalo para ter a nossa reunião depois. Vamos lá. E aí a gente vai falar, inclusive, daquilo que eu estava mencionando agora há pouco sobre a questão de interpretação. O antigo ensino de que o milênio já foi inaugurado e abrange o período entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda, tempo em que o Senhor tem seu trono firmado nos céus, chama-se amilenismo. Os amilenistas acreditam, portanto, que o trono de Davi, que o pai decretou dar ao filho, Lucas 1,32, é um trono celeste e que Cristo já o está ocupando agora. Para relembrar, Lucas 1,32, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo,
o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, lembra que eu falei que eles alegorizam as coisas? Então, quando o anjo falou isso, o que ele entendeu? A pessoa, agora, alguém me corrija aí se é José ou Maria em Lucas 1:32, mas enfim, porque o anjo fala com os dois, né? Se não me engano aqui é com José. O que o José entendeu? Ele está falando da igreja. Não, José não entendeu nada disso. Como bom judeu, ele entendeu que era o cumprimento da profecia do Antigo Testamento feita a Davi, certo? Então, essa é a diferença, meus irmãos, como você lê a interpretação da palavra de Deus de uma forma, como está escrito, literal, ou de uma forma alegórica. Aí vem as piadinhas, né? Já vira até meme. A mulher chega na loja e pede uma rasteirinha. O que é uma rasteirinha? É aquela sandália baixinha, né? Aí o vendedor vai e dá uma rasteira na mulher. Aí por quê? Porque ele era dispensacionalista. Tão engraçado. Desculpa se você... o problema é que tem gente que leva isso a sério. Literalmente já me perguntaram se eu já vi algum dragão. Porque lá em Apocalipse fala sobre o dragão. Gente, interpretação literal não joga fora figura de texto. Entendeu a diferença? Tipo, isso aqui tá um forno. Eu sou literal, mas eu sei que isso aqui tá um forno significa que está muito quente. Certo? Que, aliás, é o contrário do que, porque tá um gelo, na verdade. Mas, entendeu o ponto, irmãos? Então, quando existem figuras de linguagem no texto, elas são interpretadas como figuras de linguagem. Agora, nada aponta que tudo que está em Apocalipse tem que ser figurativo, incluindo a adoração do milênio, né? Porque, como a gente viu aqui, para eles o milênio já tem 2000 anos. É interessante, né? Como se passou de 1000 para 2000? Deve ter sido que nem a Dilma, né? A gente alcança a meta, depois a gente dobra a meta. Não sei, e assim vai. Segundo parágrafo. Essa concepção, deve-se ressaltar, só se sustenta sob a interpretação simbólica das profecias acerca do reino futuro. Ocorre, porém, que interpretar as profecias bíblicas simbolicamente é prática arbitrária, que anula o uso normal e válido da linguagem, despreza o ensino claro pretendido pelos autores sagrados, concede ao intérprete uma autoridade que ele não tem para inventar acepções de acordo com a sua imaginação ou conveniência, e esvazia as palavras bíblicas de seu significado normal. Isso sem falar que todas as profecias referentes à primeira vinda do Senhor se cumpriram de modo literal, não havendo motivo algum para que o mesmo não ocorra com as profecias ligadas à segunda vinda. Então, lá no Antigo Testamento, meus irmãos, quando eu disse, e tu, Belém Efrata, Jesus literalmente nasceu em Belém. Quando diz lá no Antigo Testamento que virá um renovo e tarará, certo? E aí você vai no Novo Testamento e ele recebe o nome de Nazareno, que significa aquele que vem do renovo. Então, tudo que você pega no Antigo Testamento literalmente se cumpriu na primeira vinda de Jesus. Aí, quando chega na segunda vinda, vamos alegorizar as coisas, porque não é bem assim. Não dá, né? Então, com todo respeito a meus irmãos, tem gente muito competente, muito piedosa e tudo mais, essa interpretação não bate com o que a gente vê na Bíblia. Próximo slide, irmãos. Outro fator a se destacar é que o reinado de Cristo no céu é um quadro que existe desde toda a eternidade. Jesus sempre esteve reinando. Sendo assim, que sentido haveria nas profecias do Antigo Testamento dizerem que o Pai, no futuro, daria ao Filho um trono que, na verdade, ele sempre ocupou? Mas estão entendendo o que esse parágrafo estava dizendo? Jesus sempre foi dito como estando reinando. Vamos lá para o texto. João 17:5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E melhor ainda, Hebreus 1:8. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste, que está ali, meus irmãos, para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o que esse primeiro parágrafo está dizendo, irmãos? Se o Filho sempre teve a posição de estar reinando, o que é isso que ele se receberá então? Por que ele vai ocupar o trono de Davi se ele sempre reinou, se esse trono for no céu? É como se tivesse vários tronos no céu que ele tivesse que ocupar. Outro detalhe, nas visões de João,
Jesus já está no trono. Eis que viu um trono elevado e ao seu lado como um cordeiro. Não é o que João fala em Apocalipse? Então Jesus, meus irmãos, já está no trono. Ele não tem que receber esse trono ainda. Ok? Então, quando fala sobre o trono de Davi, tem que ser um trono na terra, preenchendo uma outra profecia, não essa. Finalmente, é preciso lembrar que ainda Cristo... Não, está faltando. Ainda que Cristo tenha toda a autoridade, Mateus 28, 18 a gente bem conhece, né? E esteja sentado à destra do Pai, em seu reino futuro, tudo lhe será efetivamente sujeito, sendo as nações regidas direta e presencialmente por ele, algo que não ocorre agora. De fato, no presente, o Senhor está no céu aguardando precisamente o dia em que todos seus inimigos serão postos por estrado dos seus pés. Para mais detalhes, veja o capítulo 10, ou espere chegarmos lá em escatologia. Então, meus irmãos, isso é para encerrar esse assunto de cristologia, mostrando como que há um cumprimento futuro da pessoa de Cristo assumindo, né, o seu lugar na eternidade, ok? Eu quero passar aqui rapidamente pelos últimos assuntos para encerrarmos hoje cristologia, porque são questões que nós já vimos de uma maneira ou de outra em outras partes da matéria sobre ataques à ortodoxia, né? Então vamos lá. Liberalismo teológico. Pode passar, Edras. Nós já vimos aí. Ensina que Jesus se aproximou ao máximo do ideal divino para a humanidade, mas que não pode ser considerado Deus manifesto em forma humana. Sua personalidade sublime e singular incutiu em seus seguidores a crença no Cristo da fé, capaz de grandes milagres e, nesse aspecto, muito diferente do Jesus histórico. Sua ressurreição foi apenas um mito e não um evento ocorrido no tempo e no espaço. E esse pessoal se chama cristão, viu? Se considera cristão. Então o que eles estão dizendo aí, meus irmãos? Tudo que você tem sobrenatural, não, Jesus não andou sobre as águas. Isso aí foi a forma como os discípulos passaram a ideia que eles tinham sobre Jesus, porque aí é interessante, irmãos, porque eles ficam assim até meio, como eu vou dizer, fervorosos, né? Jesus era tremendo, Jesus era uma pessoa tão fantástica que seus discípulos o imaginavam como se ele pudesse literalmente andar sobre as águas. Ah, tá, entendi. E a ressurreição do filho da viúva? Não, são mitos que criaram para elevar uma pessoa que eles admiravam muito. Em outras palavras, Mateus, Marcos, Lucas e João eram um bando de mentirosos. Simplesmente assim. Então, meus irmãos, liberalismo é demoníaco e de cristão não tem absolutamente nada. Graças a Deus, o Senhor graciosamente me conduziu, e a minha esposa também, a minha cunhada, a um seminário onde a palavra liberal era palavrão. Então, isso aqui, meus irmãos, quando você flerta com isso aqui, eu sou tão radical que, por exemplo, até autores que não eram abertamente liberais, mas flertavam, eu não uso, não cito, não leio, não quero nem saber que existiu. Tem tanta gente boa, gente piedosa, gente dedicada às escrituras. Para que eu preciso desse pessoal? Se você nega as escrituras, meus irmãos, a fé cristã perde a sua maior base. É por isso que o nosso estudo começou pela bibliologia, né? Antes de qualquer coisa. Porque você precisa entender a palavra de Deus como nossa base, e o que ela diz não é mito. E a gente já viu isso, inclusive, naqueles estudos. Bem, outro ataque à ortodoxia mais prática do nosso dia a dia é do espiritismo. Defendendo que Cristo não é o Filho de Deus encarnado que veio ao mundo para salvar o homem do pecado e da perdição, defende. O espiritismo não acredita em céu e inferno. Segundo os espíritas, Jesus é somente um espírito mais evoluído que serve de guia para as pessoas, sendo que todos podem chegar ao mesmo nível dele, evoluindo por meio de sucessivas reencarnações. Surpreendentemente, os espíritos afirmam que suas doutrinas são baseadas nos ensinos de Jesus. Eu já contei para vocês, não sei quantos lembram, que num dos lugares que eu trabalhava, tempos atrás, uma das moças que trabalhavam ali, eu sempre convidava as pessoas e tal, e quando eu a convidei, ela fala, eu também sou cristã. Eu falei, que bom, que bom. Aonde você vai, uma igreja, onde você pertence? O Centro Espírita Paulo de Tarso. Eu falei,
Então deixa eu lhe falar uma coisa contigo. Você não é cristão. Pastor, como o senhor é agressivo. Pois é. Vai passando a mão. É por isso que esse pessoal está achando, gente, tanto que eles são a mesma coisa que o que deveriam ser. Eu falei tranquilamente, falei na fleuma, na tranquilidade. Aí eu falei, você não é cristão, e eu posso lhe mostrar por quê. Claro que sou. Então vamos lá. O cristão segue os ensinos de preencha a lacuna. Ela demorou um pouquinho para entender, né? Falei pro professor Raimundo. Cristão de... Cristo. Pois é. Jesus nunca ensinou reencarnação. Em nenhum lugar. Segunda questão. Se a reencarnação é o caminho para evoluir, Jesus foi fazer o que na cruz? Porque a Bíblia, irmãos, abundantemente fala de que ele morreu pelos nossos pecados. A morte foi... Nós vimos isso nessa matéria, né? A morte foi vicária, foi substitutiva. Então, meus irmãos, para você crer no Espiritismo, a pessoa tem que abrir mão de todo o ensino cristológico que tem nas Escrituras. E é por isso que Allan Kardec fez o quê? Escreveu outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É como eu sempre falo, irmãos, é sempre a Bíblia e mais alguma coisa, né? Tem uma nova revelação, tem uma nova interpretação. E, obviamente, acaba onde acaba, né? E os próximos não são novidade para nós que fazem exatamente isso. Testemunho de Jeová afirmam que Jesus não é divino, mas sim uma criatura especial de Deus. Ó, que lindo. De acordo com essa seita, a criação de Jesus ocorreu antes de todas as coisas, e ele viveu como uma criatura espiritual no céu até o dia em que nasceu em Belém. Os mestres dessa religião ensinam que Jesus morreu e ressuscitou para resgatar o homem, mas seu sacrifício foi somente humano. Por não crerem que Jesus é Deus, os testemunhos de Jeová não o adoram, certo? E não são um grupo cristão. É o que a gente chama de seita pseudo-cristã. Inclusive, a heresia deles nem é novidade, a gente já falou sobre isso. É a mesma heresia de Ário de Alexandria, não lembro exatamente a cidade de onde ele vem, mas que foi, obviamente, prescrita como herética nos seus dias. Para terminar, meus irmãos, religiões orientais e nova era. Qual é o problema deles com a cristologia bíblica? Olha lá. Creem na divindade de todos os homens e de tudo mais que existe no universo. Logo, para essas seitas, não existe diferença essencial entre Jesus e outros seres humanos. Dizem ainda que Cristo foi mais um mestre iluminado, assim como muitos outros, e que ele tinha consciência da sua divindade, algo que todas as pessoas deveriam ter. Muitos adeptos das religiões de nova era dizem que Jesus passou seus anos de obscuridade na Índia ou no Tibete. Inclusive tem livro que fala sobre isso. Adquirindo iluminação junto com os monges budistas. Então, meus irmãos, a viagem, né? Essa erva estava vencida. A viagem é triste, é longa. Como é que eles pegam uma coisa que não tem comprovação histórica, nem arqueológica, certo? E detalhe, choca com o que Jesus disse. Jesus não disse que ele tinha consciência da sua divindade, da sua elevação. Não! Jesus disse que ele é Deus. É completamente diferente. Tipo assim, irmãos, eu quero, a partir de hoje, levar-nos a entender a nossa porção espiritual, nosso pedaço de Deus. O linguajar começa a ficar incômodo, né? E como nós somos seres divinos, e nós vamos chegar até o cumprimento da nossa divindade. Amém? Não amém. Porque começou a complicar. Porque em nenhum lugar na Bíblia nós somos chamados a ficar em contato com a nossa divindade. Nenhum lugar. E não foi isso que Jesus fez, e não foi isso que ele falou, e não foi isso que ele ensinou. Certo? Porque o que essas religiões estão dizendo aqui, na verdade, Jesus nasceu como qualquer pessoa e evoluiu espiritualmente até o ponto de ser, digamos assim, uma pessoa divinamente elevada. O que ele fala não é isso. Aos seus inimigos ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ecoando o que está em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que Deus falou acerca de si mesmo, certo? E todo o ensino que você tem em Colossenses, em Hebreus, de que ele existe desde todo sempre. Mas, infelizmente, irmãos, tudo isso aqui que a gente leu, tem gente que segue cegamente, porque foi isso que satisfez a coceira no ouvido desse pessoal. Vitor, aqui. Pastor, a questão dos judeus messiânicos,
que o senhor tem a dizer? Ok, vamos lá. O judeu messiânico é uma terminologia que a gente usa para definir judeus que se converteram ao Messias, certo? Agora, eu não tenho um conhecimento suficiente para dizer se todos eles se comportam como cristãos ou se alguns deles fazem uma amálgama, né? Uma junção entre judaísmo e cristianismo. Eu realmente não conheço. Eu acho difícil que isso aconteça, eu vou dizer por quê. Porque a maioria dos judeus cristãos que eu já conheci, na verdade, eram judeus secularistas. Eles não conheciam quase nada das Escrituras. Ou eles cumpriram o cerimonial, bar mitzvah e tudo mais, né? na sinagoga, nos Estados Unidos, onde quer que eles vivessem, por tradição cultural. Até que um dia eles se converteram, ok? Enfim, se tornaram cristãos e de alguma forma se juntaram a um grupo de outros judeus que também eram cristãos. Agora, se tem judeu cristão que tenta manter a necessidade de obediência à lei, por exemplo, para ser salvo, um certo judeu judaizante, eu não sei. Talvez tenha, talvez não, eu não posso afirmar. Agora é importante também destacar, meus irmãos, que não há problema entre um judeu convertido manter a sua tradição judaica. Paulo fez isso. Quando Paulo é preso em Jerusalém, o que ele está fazendo em Jerusalém? Está fazendo um voto. Lembra? Atos, finalzinho de Atos. Ele não está fazendo um voto como cristão, ele está fazendo um voto como judeu, um hábito judeu, certo? As festas e as observações judaicas que não tinham a ver com a redenção de pecado, certo? Elas eram mantidas pelos judeus, não por mim, que sou gentio. A igreja gentia não fazia nada, mas os judeus se mantinham. Poderiam, inclusive, manter a sua ida à sinagoga. O que eu quero dizer é que hoje o judeu messiânico, ele mantém a sua herança judaica, o que, de novo, não tem problema nenhum, desde que ele não diga assim, eu sou salvo porque eu mantenho a minha herança judaica. Que aí ele não é cristão. E também não fale, os outros gentios estão errados porque não estão mantendo a herança cristã. Por incrível que pareça, irmãos, até hoje, toda vez que eu encontrei um judaizante, ele não era judeu, né? Aí isso está por toda a internet. Você abre lá o Facebook do cara, né, tá lá, Jacob Bar, sei lá o quê. Aí você vai pesquisar, né, quando o nome do cara era Francisco Raimundo. Aí ele resolveu se rebatizar. Jacob Bar, botou um monte de nome lá que aprendeu em um cursinho que ele fez na internet. E aí eu até confesso, eu já zoei um pouquinho com ele. Mano, teu nome é Chico, cara. Deixa história de Jacob, de Abraham, né? Seu nome é Chico. Com o meu adversário tá aí inventando moda. Por quê? Porque o pessoal acha que mudar o seu nome para o nome hebraico ou começar a usar o talit para orar o faz espiritualmente melhor ou especial, o que não tem absolutamente nenhuma fundamentação bíblica. Eu até ia comprar um talit em Jerusalém, mas quando vi que ele custava R$450, falei, perdi a vontade. Porque não tem... E no Brasil tá pior, tá? 580, 600 reais, eu vi outro dia. Não tem... É bonito, ia comprar porque é bonito, ia fazer um quadro, ia bandeirar na minha casa. O problema é isso, irmão. Se você pega, eu vou até aproveitar, qualquer coisa judaica e mete um significado espiritual nele, epa... Aqui na nossa igreja, 20 anos atrás, tinha um casal que me chamou para conhecer sua casa nova. Amém, vamos lá conhecer sua casa nova. Aí foi lá. Aqui só quem conhece é a Marcela, mas deixa para lá. Aí cheguei na casa nova lá estava na porta, e agora fugiu o termo do negócio, o mezuzá. Lá estava na porta o mezuzá. Irmãos, em Jerusalém, na verdade em Israel, quase toda a porta que a gente passava, lá estava o mezuzá. E uma dos portais do Muro das Lamentações tinha o mezuzá desse tamanho. É uma peça que você abre e dentro tem pedaços da escritura, ok? Para cumprir o quê, irmãos? Essas palavras que eu te ordeno, tu as ensinarás aos teus filhos. Falarás dela, e estará nos umbrais da tua porta. Para cumprir literalmente o texto de Deuteronômio, certo? Então, eu até pensei em comprar um mezuzá, porque era bonito, né? Bem trabalhado, vinha lá cheio de letras hebraicas, coisa linda, até que não estava caro, mas depois pensei cá comigo, não, isso vai abrir um precedente, deixa para lá, vou botar isso não. Mas e não compramos. Não, pensei, não deixei para lá e tal.
Eu tenho um candelabro na minha casa, mas é só porque nós ganhamos. Calma, César. Eu acendo todo dia, não estou brincando, não acendo não. Né? Que é um menorá, tá? Então, como peça de decoração, legal. Na minha casa, nunca em uma igreja cristã, de jeito nenhum, tá? E detalhe, sem achar que tem alguma coisa especial, né? De poder espiritual, porque é assim ou é assado e tal. Entenderam a diferença, meus irmãos? Você pode admirar a cultura, você pode, inclusive, eu sou fã do país de Israel, mas o problema é que alguns evangélicos estão indo longe demais. Quanto ao país, passa pano para qualquer coisa, tudo é melhor porque é de Israel, né? Ou, na parte espiritual, começa a criar símbolos espirituais onde não existe. Ok? Só para completar aí e aproveitando a pergunta. Pastor, Lá em São Paulo tem uma igreja batista, né? Que é de orientação judaica. O nome dela é Bet Sar Shalom. Bet, casa, Sar, príncipe, Shalom, paz, né? Casa do príncipe da paz. Então é uma ótima iniciativa, meus irmãos, para alcançar outros judeus, né? Porque eu não estou brincando, irmãos, a maioria é completamente ignorante. Eu vou lhe dar um exemplo. Tiago vai falar depois, né? não, a pergunta era sobre isso, sobre a igreja que é só de judeu, se isso daí seria E detalhe, correto ou não. não é problema, porque nós temos igreja de coreano, temos igrejas de alemães, tem a igreja batista alemã em São Paulo, igrejas étnicas, já existe há muito tempo, tá? Agora, é claro que é problemático, se você tem uma igreja étnica que o culto é em português, ao meu ver, ela está aberta a todo mundo. Agora, você vai ter uma igreja étnica que o culto é na língua original, aí tudo bem, só vai quem entende, né? Eu jamais iria na igreja batista alemã para assistir o culto em alemão, porque meu alemão se restringe a 20 palavras se for muito. Então, entendeu? Agora, o problema é quando você cria uma igreja étnica para manter-se separado e excluir as pessoas. Aí já é uma coisa muito cristã, né, de se falar. Mas só para vocês terem uma ideia, irmãos, de como o judeu é ignorante das escrituras, tem vários vídeos no YouTube do pessoal parando nas ruas de Jerusalém ou de Tel Aviv, tanto faz, e perguntando se poderia ler um texto para eles e eles poderiam identificar. Pois não. Aí começaram a ler, né? Isaías 53. Tarará, tarará, leram Isaías 53. Aí o que você acha desse texto? Ele, acho muito bom para os cristãos, né? Um texto cristão, né? Isaías 53. Ele é judeu e não sabe que o texto está em nenhum dos seus profetas. E ele, judeu, identificou como um texto cristão. Aí o entrevistador diz, e se eu lhe dissesse que esse texto está na Torá? Não é na Torá, não é na Tanakh, que é a Torá, os profetas e os escritos. Esse é o texto da Tanakh. Ele, como assim? Isaías 53. Esse é um dos métodos evangelísticos mais eficientes, irmãos, que eles têm com os judeus. Mostrando a eles que eles não conhecem. Porque você não vai acreditar, mas Jesus, para ele, é o Deus inventado e é o Deus dos nazistas. A propaganda funcionou direitinho. Porque para eles, Jesus é o Deus daqueles que oprimiram o seu povo. Então é difícil você curar a mente de alguém, né? Que teve 6 milhões do seu povo assassinados daquele jeito. Irmãos, vamos ficar por aqui. Isso encerra a Cristologia, certo? Foram 3 domingos, é isso? Se não me engano. Ou 4, nem lembro mais. Semana que vem a gente começa a pneumatologia, tá? Não, a gente não vai ensinar a trocar pneu. Pneuma é espírito ou ar, vento em grego. É por isso que você tem pneumatologia, né, pneumonia, que tem tudo a ver com a mesma raiz grega. Vamos orar, meus irmãos? Dá só uns 5 minutos de intervalo, depois de ter a nossa reunião. Deus querido, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de passarmos uma manhã estudando sobre a bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador. Apesar, ó Deus, de serem informações que podem parecer técnicas, nos mostram a natureza, a majestade daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como João escreve em Apocalipse. Obrigado, Deus, por esta manhã e pelo aprendizado que tivemos hoje. Que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, ó Deus, pela Tua palavra a cada dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.